Olá, bom dia, 8 horas e 42 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto aqui pela Rádio Star News Santos, 24 horas no ar, jornalismo com prestação de serviço, e é claro, a sua atenção, e todos os dias você acompanha 24 horas, música, informação, prestação de serviço, e é claro, sempre com a sua tão valorosa participação. Então você já sabe, a partir de agora vamos trocar a sua atenção por muitas informações da Baixada Santista do Brasil e do mundo. Sempre lembrando, estamos aí com uma nova logomarca, uma nova identificação, e nós estamos aqui para esta terça-feira convidados muito especiais, onde você vai curtir todas as informações pertinentes aqui desta terça-feira, já no dia 6 de maio de 2025. Lembrando que hoje é o dia que um dos convidados com certeza adora, o doutor Emílio Puimi. Hoje é Dia Nacional da Matemática. Eu e o outro convidado, Marco Santana, jornalista com matemática, a gente deixa para depois, né? Matemática não é uma matéria que a gente goste muito, mas dia homenagem ao povo brasileiro, principalmente ao nordestino, que sou fã dos nordestinos, Dia da Coragem. Hoje é o Dia da Coragem, o nordestino é um dos povos mais corajosos que a gente pode sempre ressaltar. E Dia do Psicanalista, acho que é algo que todo mundo precisa, passar por um bom psicanalista, a coisa não está leve. Lembrando, nova logomarca, novo site, novo aplicativo para Android e iOS, também nova plataforma de áudio e vídeo, com uma definição em áudio e também em vídeo fantástico. Então, a partir de agora, você curte aqui o Ponto a Ponto pela Rádio Star News, 2 anos e cumprindo 3 meses aí com tudo novo. Além do que, a dona Virgínia caprichou, ela que é a responsável pela programação, está mudando toda a grade musical, com praticamente aí mais de 1.000 músicas nessa primeira fase sendo colocadas aí para que você possa curtir diariamente. Virgínia, por falar nisso, bom dia. O WhatsApp da Rádio Star News, agradecendo aos amigos, né, de outras emissoras espalhadas pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também no estado de São Paulo, interior de São Paulo, Votuporanga, Campinas, Americana, também citando o pessoal da região de Piracicaba, emissoras co-irmãs, que acompanham agora pela Máximo Streaming, né, que é a nossa nova plataforma, a plataforma que nos trouxe, inclusive, o Novigor em áudio e vídeo. Bom dia, o nosso WhatsApp. 13 998058709, 13 998058709. Um dos temas de hoje, incerteza fiscal e baixa produtividade são desafios para o crescimento do Brasil. O Brasil que não consegue crescer e não consegue desenvolver. Por falar nisso, a gente vai descobrir ou tentar possíveis caminhos para que isso aconteça. Porque se a gente não cresce, não gera receita, não gera emprego e uma população que vai empobrecendo a cada dia mais. E vivemos de escândalos. Então, o próprio governo precisa achar um denominador comum para resolver. Não é isso mesmo? O doutor Emílio Puimi, advogado dos bons, né? Especialista em Previdência. E por falar em Previdência, tivemos aí temas nos últimos dias que não saíram da mídia e não estão saindo, que é a questão do escândalo da Previdência. Segundo informações que a gente pôde apurar, inclusive, se juntarmos Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, tem só uma força, só um sindicato que tem mais associados que esses 4 clubes juntos. Então você imagina a força que ele tem e como arrecadou bem, né, nos últimos anos, com essa questão até desta fraude. Daqui a pouco a gente fala sobre esse tema. Bom dia, doutor Emílio. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. E parabéns pela nova visão. Nova lente. E enxergando bem agora. E aos ouvintes. Excelente programa. Algo que falta em alguns dos nossos governantes em todo o país é a visão mais profícua e mais abrangente dos problemas e as soluções. Isso independentemente de partido e também, por falar em partido, estamos com o Marco Santana, jornalista, editor de política, colunista do Jornal da Orla, um jornal que voltou não, nunca deixou de ser, mas renovou-se, né? É um jovem jornal hoje, muito seleto em informações e preciosas informações. Marco Santana, que é um homem multimídia. Opa. Você ouve, você lê o Marco Santana, lê os seus textos, mas ouve e também o assiste em televisão. Então é um homem multimídia, não para, né? Quando a gente fala de política, Marco, bom dia, a gente diz que a gente espera um país que possa evoluir em todos os segmentos. E a política é um lugar que precisa de evolução, de uma abertura. Não vou nem dizer de reforma, porque reforma, infelizmente, política a gente não consegue ver, mas precisamos de cabeças mais arejadas. A gente vê algumas possibilidades de fusões para a próxima eleição, PSDB se unindo com o Podemos, União Brasil com o PP, para criar uma grande frente também parlamentar. Bom dia para você. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Emílio. Bom dia, Virgínia. Bom dia que nos acompanha ao vivo aqui no programa Ponto a Ponto. Tudo novo, hein?
tudo novo. E é assim que tem que ser, né? A gente tem que sempre se renovar, se reciclar e acompanhar as mudanças, porque o mundo é muito moderno, o mundo é muito dinâmico, né? Então a gente tem que acompanhar essas mudanças dos novos tempos. E na política também não é diferente. Sim. E acredito que, acho que o fundamental, Eduardo, é que as lideranças políticas elas se preocupem em discutir os problemas reais, Sim. os problemas que afetam diretamente a vida de cada cidadão, e não problemas imaginários. Exato. Linguagem neutra, banheiro unissex, né, e essas questões, né, de que é uma falsa ideologização do debate político que não leva absolutamente nada. Sim. Essa falsa ideologização busca apenas fortalecer essas lideranças dentro das respectivas bolhas e não contribui nada para o debate nacional, para o desenvolvimento econômico e social do país. Então é fundamental que o eleitor também ele fique muito atento àquela liderança política que quer problematizar, quer polemizar. Sim. E na hora que você vai ver ali que não tem absolutamente nada de consistente. Aquilo ali não está descolado completamente da realidade do cidadão comum, né? A gente tem que discutir a economia, a questão da previdência, Sim. a questão da geração de emprego e renda, a questão da saúde e outros temas que afetam diretamente a vida de cada um de nós. Você quer ver, Marcos Santana, doutor Emílio, antes do nosso intervalo, com o envelhecimento da população brasileira, a famosa geração Z, que já foi Y e está mudando a cada momento de letra, né, se a gente quiser classificar dessa forma, aplicativos de informação e trabalho remoto, o famoso home office, cria uma pressão forte demais neste momento por uma reforma da Previdência Social. Analistas dizem, inclusive, isso já era sem tempo, e o governo não tende a pensar dessa maneira. Mas também mudanças nas relações de trabalho, a população que vai envelhecendo, e essa população envelhecendo carece de uma atenção maior na saúde, com relação à própria Previdência, né, uma assistência cada vez mais consolidada. Essa nova geração quer mudanças, quer a flexibilização para a qualidade de vida. Emílio, você que é um especialista em Previdência, o jovem hoje, eu até assisti um vídeo muito engraçado, o jovem hoje não quer um trabalho de 8 horas. O jovem hoje não quer um trabalho que ele vá para o escritório de segunda a sexta, e se falar que ele trabalha no sábado, ele diz bom dia, tchau, fui. Ele não quer mais trabalhar onde ele fica com um chefe o dia inteiro olhando para ele ou cobrando resultados. Ele não quer hoje, em muitos casos, ter obrigações de ter que estar presente em reuniões. Ele quer uma geração diferenciada das nossas, né? E a gente percebe que a questão até da relação trabalho, relação que se pode gerar qualidade de vida, está mudando, pelo menos para esses jovens, essa famosa geração Z. Mas, em contrapartida, a gente também tem dados importantes, a gente tem vários institutos analisando. Olha que impressionante. 3 a cada 10 brasileiros, 3 a cada 10 brasileiros são analfabetos, funcionais, o que ainda é pior. Indica pesquisa e estudo apontando ainda que a taxa de analfabetismo é maior entre pessoas de 40 anos ou mais, o que significa que não é um problema de hoje, é um problema que vem lá de trás. Se as pessoas têm mais de 40 anos, significa que lá atrás não foram trabalhadas. Isso interfere diretamente no mercado de trabalho, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento intelectual e no que o Brasil vai criar em termos de força de população para crescer como um país. Brancos são alfabetizados em nível consolidado, mas comumente do que os negros, que são esquecidos pela sociedade, são deixados de lado, e se o sujeito está na rua, né, passa uma blitz da polícia, se tiver uma rodinha com 10 brancos e um negro, adivinha em quem a polícia vai? Ela vai no negro primeiro, quer dizer, já um olhar completamente errado disso, né? E além dos negros, outros que sofrem com isso, os indígenas e também os famosos conhecidos amarelos. Poderiam colocar nessa situação. Doutor Emílio, a gente carece de uma evolução tamanha, por isso o Brasil tem colapsado em várias áreas sociais? Exatamente. A educação é a base, né? Entrar até no lugar comum, mas de qualquer sociedade. Se a educação vai bem, se há investimento perene, né, maciço em educação, o restante, a gente está tendo hoje muitos problemas com segurança pública. Tudo isso é decorrente da falta de educação formal. As pessoas não conseguem enxergar a importância. O racismo,
o preconceito, xenofobismo, tudo isso é decorrência da falta de uma educação formal. O analfabetismo funcional, isso é gravíssimo, né? Você ouvir que pessoas adultas não conseguem realizar as operações básicas, não é? De matemática, a gente falou de matemática agora há pouco. Sim, hoje em dia. Então, essas pessoas não conseguem ler um texto, não conseguem entender esse texto, não conseguem, muitas... a gente atende bastante gente. Quando eu vejo assim um cliente que chega, eu sou analfabeto, né? E aí lá na identidade dele está o polegar, né? Ou a digital. Sim. Isso é muito triste. Exato. A gente não conseguiu até hoje ter uma sociedade igualitária que respeite o ser humano, não é? E a gente vê que as pessoas hoje, eu desenho, sei desenhar a minha assinatura, algumas que se esforçam. Exato. Não é? Então, a nossa sociedade ela está totalmente, continua seguindo um caminho equivocado. Nós nunca vamos conseguir ser uma nação se continuarmos a não respeitar as pessoas, né? E investir de maneira séria na educação, não é? Então, a gente vê, por exemplo, eu vou citar uma coisa, o Estado de São Paulo, o governador atual, ele tem como plataforma as escolas cívico-militares. Correto. Então, ele diz valorizar a educação formal e tudo mais. Ótimo, é a plataforma dele, a gente respeita, ele foi eleito, todos que votaram nele sabiam disso. Ao mesmo tempo, ele está terceirizando as escolas públicas. Sim. Então, eu vejo isso como uma incoerência. Dizer que é somente a parte de gestão administrativa, a questão educacional continuará com o governo, mas esse é o meu temor. Na prática, a gente sabe que não é bem isso que vai acontecer. Exato. Que vai acontecer. Então, se a educação já não é boa, investir ao mesmo tempo que ele diz que quer uma educação boa com as escolas cívico-militares, ele se equivoca quando ele está terceirizando as escolas públicas. É uma dissociação. Você vai causar mais problemas. A cívico-militar não é a solução, ou não é a única solução, né, do ponto de vista dele. Olhando do meu ponto de vista, eu acho que não deveria nem estarmos discutindo este assunto de escolas cívico-militares, mas ele está aí. E a gente não pode deixar a educação de lado. A nossa Constituição diz que a educação ela é pública, mas pode ser concedida a particulares, sem problema nenhum. Isso é um movimento, o Estado não consegue prover 100% da educação. Mas se a gente não evoluir nessa parte, eu gosto que você sempre cita aí a Coreia, por exemplo. Coreia do Sul. Né? Foi um país que era medieval, exato, até lá os anos 80 e 90, era medieval. Sim. E o que eles fizeram? Vamos investir em educação. E aí nós tivemos lá, foi um dos tigres asiáticos, não é? Hoje é um país desenvolvido, tem problemas como qualquer um, não é? Mas a educação lá é uma prioridade e é sério. Né? A China, né, que também era um país, né, até 20 anos atrás, que vivia, né, a população era imensamente rural, 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas investiam em educação. Hoje as pessoas têm nível superior, né? A população se desenvolveu, você pode criticar o sistema político, mas eles conseguiram investir em educação. E o Brasil? O Brasil continua patinando nesse assunto, e a gente vai discutir isso daqui a 10 anos, 20 anos, se continuarmos negligenciando esse objetivo. É fundamental, Marco, que a gente observe, por exemplo, você que é um jornalista que produz matérias de qualidade em um jornal, né, impresso, aí você fala assim, não, mas essas pessoas não querem mais ler jornal, lê do engano. Eu li uma matéria, claro que traduzida, porque de alemão a única coisa que eu sei falar talvez seja Schuchholz, Deutsche Welle, mas lia no site Deutsche Welle uma matéria dizendo o seguinte, é muito comum nos países europeus, na Alemanha, por exemplo, você pode pegar no lado ocidental, no lado oriental, antigo, mas você pode pegar em países considerados País Baixo, na verdade, País Baixo, Holanda, é normal as pessoas de mais idade sentarem em bancos de praça, adquirirem o seu exemplar de jornal, quando não de graça, que lá é muito comum você ter os jornais, e as pessoas continuam lendo a mídia impressa. E isso percebe-se também o quê? As pessoas ao longo da história foram evoluindo na sua vida culturalmente, puderam ter a oportunidade de estudar, ter uma formação, e isso prova, né?
Nós percebemos no Brasil que as pessoas estão se afugentando de um bom livro, de uma boa leitura, de um bom jornal. Eu nada troco sem poder pegar um bom jornal, um bom livro, não troco. E o nosso governo, a gente fala de educação, hoje, por exemplo, o Luiz Otávio lá de Cubatão, mandando um bom dia, parabenizando o programa, e falou, Eduardo, aqui, vamos falar, o Marco, inclusive, está em cima disso, o Jornal da Orla também, né? A greve dos professores começou agora pela manhã em Cubatão. Eu lamento muito, eu entendo que o direito à greve é fundamental, mas eu acho também que ele passa a ser problemático até para o próprio servidor, quando ele não consegue. Até instantes atrás, a gente tinha informação, não havia um acordo muito consolidado, na verdade não há um acordo, houve até um lado que o sindicato, né, Marco, deixou as conversas para trás, depois teve uma resposta positiva. A única resposta que teve foi de um valor de 5 ponto alguma coisa, 5,45, se não me falha a memória, para uma reivindicação de aumento salarial. Quando a gente fala em professor, é a raiz de tudo, né, Marco? Exatamente. Bom, temos vários assuntos aí para comentar, né? Começar primeiro aí com relação a essa triste estatística do alto índice de analfabetismo funcional. Isso aí acaba apenas um sintoma de um cenário muito mais grave, porque a pessoa ela lê, mas não entende aquele conteúdo. Então, desde do manual de instrução da máquina de lavar até um contrato de locação, um contrato de compra e venda, alguma coisa assim, um contrato de alguma coisa mais séria, e também a dificuldade que a pessoa vai ter para se qualificar profissionalmente. Então, ela vai ser excluída do processo de preenchimento das vagas mais qualificadas, porque ela não consegue se formar minimamente, por exemplo, operar uma máquina mais complexa, uma operação mais sofisticada, porque ela não consegue ter essa formação profissional. E isso daí, eu até estava falando, apresentando as informações, eu estava lembrando uma frase do antropólogo Darcy Ribeiro, uma das mentes mais brilhantes que o Brasil já teve em toda a sua história. Ele dizia o seguinte, que a crise na educação do Brasil não é uma crise, é um projeto. Porque, infelizmente, uma parcela da nossa sociedade, ela aposta, investe e torce para que o andar de baixo, os mais desfavorecidos, eles continuem sendo ignorantes. Exato. E, portanto, dependentes das classes, vamos dizer assim, na visão deles, né, mais esclarecidas. E, na prática, um país que se pretende ser soberano e desenvolvido, ele tem que democratizar também o conhecimento. Exato. Né? Muito Porque bem colocado. Isso aí é bom para toda a sociedade. A partir do momento que você democratiza o ensino, o conhecimento, as oportunidades, você faz com que o ciclo de desenvolvimento econômico ele se torne um ciclo virtuoso. Sim. Né? Você distribui mais riqueza, você agrega valor aos seus produtos e serviços, né? Você qualifica melhor o seu mercado consumidor. Sim. Então é até bom para o empresário. Né? A partir do momento que você amplia o seu mercado consumidor, ele tem para quem vender também. Né? E com relação aos professores de Cubatão, eu acredito que a greve é uma medida extrema. Né? Porque eu acho que a categoria tomou essa decisão. O oferecimento, né, Marco, foi de 5,48%. E é uma eterna briga. Não só os professores de Cubatão, São Vicente, nós também vimos essa movimentação, em Praia Grande também. Né? Então, de certo modo, é um anseio dos professores, de um modo geral, no Brasil inteiro. Né? E eu acredito, além da valorização da questão salarial, o professor também tem que ser valorizado na questão da sua estrutura. Claro. Né? No espaço físico que ele tem à disposição nas escolas, a retaguarda, né? O tempo que ele tem para dedicar à sua atividade. Preparação de uma aula. Porque muitos professores, eles trabalham dentro do ambiente escolar e levam os filhos para casa, né? E muitas vezes não são remunerados por isso. Né? Então é fundamental que ele tenha essa valorização. E outro aspecto muito importante, que infelizmente nos dias de hoje, muitas famílias estão delegando a responsabilidade de educar para os professores, quando na verdade a educação em si, valores, né, conceitos morais, éticos, isso deve acontecer, limites, direitos e deveres, isso deve acontecer dentro de casa. Né, os pais, as mães, os responsáveis, né, eles têm que dar essa orientação aos jovens, às crianças e adolescentes. E muitas vezes os pais acham que isso aí é uma responsabilidade dos professores. Então, além daquela grade curricular,
daquele conteúdo Sim. programático, eles também têm que ensinar valores, né? Isso aí fica uma situação muito delicada, exige demais dos profissionais de educação. Aí tem pais que acham que os professores devem educar os seus filhos. Ô Luiz Otávio, você está bravo aí? Bom dia para você, obrigado por participar conosco aqui de Cubatão, dizendo que Cubatão é sempre deixado de lado e a gente não esquece. Eu jamais vou esquecer Cubatão, tive a oportunidade de trabalhar em Cubatão, eu tenho certeza o Emílio trabalhou, não sei se o Marcos trabalhou, inclusive mandar um abraço à família do saudoso Rubens Marino, foi quem me levou para Cubatão, e eu pude fazer um trabalho de comunicação lá durante uma época, foi muito gostoso, né? Mas de acordo com os sindicatos da categoria dos professores de Cubatão, que estão entrando em greve hoje, a partir das 8 horas da manhã, que já se iniciou então, inclusive com uma vigília, uma manifestação em frente ao Paço Municipal, o sindicato dos professores de Cubatão, ele confirmou que a greve teve que ser deflagrada por falta de interesse da prefeitura, do próprio prefeito Sérgio Nascimento, de atender às reivindicações dos professores. Ontem à noite ainda houve uma rápida reunião, e segundo sabe-se, a prefeitura acabou oferecendo 5,48% sobre aí o salário atual, né? E a greve será por tempo determinado, e os professores estão falando sobre salário base dos servidores, ativos, inativos e pensionistas também. Os professores estão se reunindo agora pela manhã no Paço Municipal, em frente. As indicações dos professores estão aí em relação a reajuste salarial de 15%, reajuste diferenciado de 22,21% na tabela A1 para os professores de educação infantil. Estou falando de educação, Emílio e Marco. Educação infantil 1 é o primeiro passo. E, ao mesmo tempo, também a questão da greve, eu entendo do direito conquistado, mas o Luiz Otávio cita isso aqui. E os pais e mães que precisam trabalhar e mandam os filhos para as escolas e não têm hoje onde deixar? Isso é outro problema. A gente tem que entender o que pode ser feito, o próprio sindicato, a própria categoria, ao direito, mas também ao direito do próprio cidadão, né? Então a gente precisa entender isso. E quem tem que entender mais ainda é o próprio poder municipal, que é o prefeito, né? E uma greve por tempo determinado é complicado. Além dessa reivindicação, eles querem a eliminação da contrapartida paga pelos servidores no Vale Refeição, Vale Alimentação e Vale Transporte. Contrapartida, sabia dessa, o Marco? E também tem uma contrapartida que a prefeitura faz com os servidores. E eles querem o Vale Alimentação, né, para R$ 851,82 centavos, o Vale Refeição passando para R$ 52,52, e o Marco Santana, no Jornal da Hora, tem uma matéria hoje, né, Marco? Interessante aí, quem quiser acompanhar, para entender isso aí também, porque criticar, a gente pode até criticar, mas tem que olhar o lado do professor também, e o lado de todo mundo. Com a palavra, né? A greve é uma situação que é ruim para todo mundo. É um strike, né? É ruim para o profissional, para o gestor público, no caso o prefeito, para os pais, para o aluno, os pais dos alunos. Quer dizer, então eu acredito que é fundamental se encontrar uma solução mais rápido possível, né? Mais rápido possível, né? E ela, olha que gostoso aqui, que prazeroso, hein, Emílio? Você que vai comentar de intervalo. Alô, meu amigo Jamison sabe de onde ele está mandando um recado para a gente aqui? Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Está lá acompanhando a Rádio Star News. Um abraço para você, Jamison, de Nossa Senhora do Socorro de Sergipe. Um abraço a ele, um abraço aos irmãos aí. Olha que nome lindo de cidade. Eu sei que essa santa aqui precisa estar em todo o país, Nossa Senhora do Socorro. E todo o Brasil precisa de um socorro imediato, em várias áreas sociais, como muito bem descreveu o Marco Santana e o doutor Emílio também. Mas, Emílio, essa questão, eu vou até antes do nosso intervalo, então vou emendar com outro assunto aqui, que também o Marco trouxe na sua coluna. Não leu ainda o Jornal da Orla? Então perdeu o seu tempo. Então, que você não leu, está ouvindo aqui algo resumido, né, que o Marco Santana não conseguiu trazer o dia inteiro. Mas, Emílio, delegados de polícia do Estado de São Paulo cobram aumento salarial prometido na campanha eleitoral. Político tem uma mania de prometer e esquecer que prometeu. Eu falei isso? Eu prometi? Aí hoje em dia... Veja bem. Foi um ato falho. Você não entendeu, né? Tá? E aí o que acontece? O governador Tarcísio Gomes de Freitas, que em alguns pontos vai bem, em outros pontos... E ele já está sendo tratado pelos servidores como o governador do pensa melhor, vou pensar ali, vou pensar aqui e decido. E outra, de voltar atrás. Ele tem voltado atrás em muitas questões. Espero que nessa questão ele possa voltar atrás. Por quê? Delegados decepcionados com as promessas do governador Tarcísio de Freitas estão anunciando também uma greve salarial por aumento de salário, né? Segundo o próprio sindicato, né, de delegados do Estado de São Paulo, sabe qual é a posição no ranking? O Marco sabe que o Marco fez a matéria, né? Mas sabe qual é a posição de pagamento, né, dos delegados do Estado de São Paulo no ranking de salários
Eu estou falando do estado mais rico da União, São Paulo. Tem estado mais rico que São Paulo, Marco? Não. É São Paulo. São Paulo é o equivalente a um país europeu, né? Então não estou errado, né? Sabe qual é a posição do salário dos delegados do estado de São Paulo, mediante esse ranking dos estados mais ricos, e São Paulo lidera ele? Ideia não, mas não deve ser bom, né? Um delegado de São Paulo hoje, ele ocupa em ranking de aumentos salariais a 24ª posição. Temos 27 estados. Um pouquinho, São Paulo seria o último. Poxa vida. É. E aí eles estão reivindicando. E muitos, e da sua categoria, o doutor Emílio, quantos advogados não se formam advogados e depois prestam concurso, vão ser promotores de justiça, vão ser delegados de polícia? Eu conheci vários. Olha, eu era advogado na formação, mas eu queria ser policial, e aí prestei concurso, virei agente policial, um investigador, depois prestei outro concurso, aí me formei e virei delegado de polícia. Para ter uma remuneração na 24ª posição na federação, com 27 estados. Tem coisa errada aí, doutor? Eu não sei qual é o valor, né? O Marcos deve saber, fez a matéria, mas sempre houve essa disparidade entre esse cargo de delegado de polícia, por exemplo, você falou do concurso público, que é um concurso muito importante, muito concorrido, tem 4 fases, além de investigação social e tudo mais, é bem rigoroso, né? Colegas que já participaram desse concurso dizem que é de outro mundo, mesmo nível da magistratura, mesmo nível do Ministério Público, e aí você vê que os salários tem uma disparidade muito grande. Então você exige e mais, o delegado de polícia, né, ele está diretamente ligado ali à violência diária, é o trabalho dele, né? Sim. O risco, nós vemos aí às vezes delegados sendo mortos, né, e tudo mais, e não tem uma remuneração compatível com a atividade deles. Então é preciso equalizar, mas isso não é uma coisa nova, né? Não estou querendo defender ninguém, mas a gente sempre ouviu que isso existe. E entra governador de várias matizes ideológicas. Sim. E nenhum deles, né, se predispõe. Você falou aí que o governador prometeu. Há muita promessa. Promete, depois veja bem, e não foi bem isso que eu disse. Não é? Analisando as contas, o Estado não é possível. Agora eu tomei ciência, né, pé da situação realmente, porque as contas eram ocultas. Mentira. Não sabiam antes de entrar. É uma situação que precisava, não digo que dá para dar um salto, não sei a diferença. Vou até perguntar para o Marco se ele sabe o salário inicial de um delegado, eu não peguei. Pegou, né? Agora, Eduardo, eu quero chamar a atenção também, além da questão da defasagem salarial dos delegados, dos profissionais da Polícia Civil, de uma maneira geral, peritos, né? Com relação também à defasagem do quadro funcional. Exato. Né? Segundo a delegada do Sindicato da Polícia Civil, os delegados da Polícia Civil, faltam ao menos... a Jaqueline Valadares. Isso, faltam ao menos 15 mil 15 mil delegados de polícia. Imagina, então, a qualidade do serviço oferecido à população. A resposta, né, Marco e Emílio, nossos ouvintes. Um abraço também ao doutor Roberto Monteiro, está parabenizando aqui, tocar na questão da educação também, mas em relação à segurança, ele está dizendo aqui que os delegados provêm um salário inicial, muitas vezes, no estado de São Paulo, ali no valor de R$ 15.880, o salário inicial. Pelo menos ele diz aqui que era esse salário. Eu não sei, na verdade, Roberto, falha minha de não ter olhado, mas é algo que você está falando, Marco. Está aí uma explicação, porque também muitos distritos fecham as portas, não trabalham no final de semana. Porque não há material humano, não há material né? Humano. Os delegados eles se aposentam, sim. Alguns falecem, né? Outros se afastam por questão de saúde, até por conta do estresse, né? Volta e meia, tem casos aí de policiais que cometem suicídio, exato, né? Ou mesmo que eles abandonam a carreira em São Paulo para se dedicar à carreira, exato, em outro estado, atraídos por salário e melhores condições. Ou até, né, buscando o concurso da Polícia Federal, para tentar uma remuneração, um plano de carreira também, que o plano de carreira é importante para um servidor. E aí, Eduardo, mais uma vez, quem acaba sofrendo as consequências, quem que é? É o cidadão. Exato. Que não tem o distrito policial aberto. A população sofre. As investigações elas demoram mais do que deveriam, porque não há material humano, não é humanamente impossível você conduzir várias investigações, é o mesmo para a pessoa que tem um problema com um acidente de carro, alguma coisa assim, furto de veículo, né? Então,
a população que acaba, mais uma vez, sendo a maior penalizada. Marco, né? quantos anos nós ficamos aguardando por uma reforma ampla, geral e restrita no Palácio da Polícia em Santos? Quer dizer, mais uma novela, né? Foi uma Mais novela, lenda urbana, né? não dá uma minissérie, dá várias minisséries. E ela continua, não aconteceu totalmente, mas está acontecendo. Agora, quando você fala em estrutura, Emílio, estrutura faz falta, modernização dos equipamentos, mas principalmente o que o próprio Marco citou, que é a valorização do profissional, que é um salário digno, é uma condição de trabalho melhor. Quantos policiais, né, civis, sem contar delegados, são assassinados, às vezes até num horário de descanso, são alvos da criminalidade, né? E é importante. Antes do intervalo, quer acrescentar algo, Emílio, para a gente ir para o intervalo? Só para falar do salário, eu olhei aqui, R$ 15.037,99. Então, o doutor Roberto estava ali mais ou menos por dentro dessa realidade. 50% de um salário de um magistrado, de um promotor público, início de carreira. Então, tem alguma coisa errada. E segundo informações, o Distrito Federal e também ali Goiânia, Goiás, né, na verdade, Distrito Federal e Goiás, são salários extremamente altos perto do estado de São Paulo, até para a entrada na Polícia Militar. Um policial, eu ouvi... Se a gente for falar em Polícia Militar, então, acho que o salário é mais... eu ouvi um policial vergonhoso ainda. Militar falando no início de carreira em Goiás, para entrar era quase R$10 mil de salário. Então, quer dizer, não estou dizendo que seja um salário maravilhoso, né, Marco? Mas é melhor começar com quase 10 mil do que começar com 3 mil e poucos reais. E da dificuldade do concurso, você tem um concurso equiparado à magistratura, ao Ministério Público, sim. Você faz a mesma exigência de conhecimento, sim. Né? E aí você remunera mais 50% do valor. Então, precisamos rever. Até um olhar, isso, um programa, né, de governo, não dá para saltar, né, aumentar 100% de uma vez. E segurança pública. Fazer um plano de carreira para que ele, em algum momento, 5, 10 anos, tenha equiparado. E segurança pública, essa né? É uma cobrança que é mais do que devida fazer, além do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, ao próprio governador Tarcísio, né? Mas ele fala que a grande solução para os grandes problemas passa pela segurança pública. Ele está correto, mas as soluções que ele apresenta não dessa forma, né? São muito simplistas, são simplórias demais, né? O resultado dele não é essa política dele do prende e arrebenta, da operação vingança, em vez de você investir mais no trabalho investigativo, deixa muito a desejar. Então é fundamental que a população preste atenção nas promessas de campanha que o governador fez. Exato. Que ele dá respostas a toda a população e passa obrigatoriamente em fazer investimentos na área de segurança pública, principalmente na questão da Polícia Civil. Eu sei que até o doutor Roberto aí me calçaria se eu falar isso, mas eu vou falar. Vou falar em relação a isso, o próprio Emílio, o próprio Marco, mas você imagine, eu até citei, não pode acontecer, mas se policiais militares de serviço do Estado de São Paulo resolvessem fazer uma greve, que não é possível porque tem a proibição pela função, mas se fizessem, resolvessem fazer um movimento de paralisação, você imagina o caos que nós teríamos se com a segurança andando, com os policiais trabalhando, a gente já vive uma situação, o número de assaltos, de roubos, de furtos só tem crescido. Esse negócio desse infográfico do governo do Estado é balela. A gente só vê pessoas reclamando, meu condomínio foi invadido e roubado, meu comércio foi assaltado. Outra, eu estive semana passada, no final da tarde, no centro de Santos, começo da semana, né, Virgínia? Chega a dar medo. O Marcos sabe o que eu estou falando, chovia, praticamente os comércios todos fechados, ninguém transitando na rua, não vi nenhuma viatura de polícia, só fui observar uma viatura da Guarda Municipal colocada ali em frente onde nós temos o fórum, na Praça Bonifácio. Mais nada, movimentação zero. Então, você falar em habitar uma região, também fala-se muito em segurança, aí é governo do Estado e prefeituras municipais. Mas eu vou rápido intervalo, mando um abraço também para o Reginaldo, tá mandando um abraço do Guarujá, mando um abraço para o Roberto, dona Sônia, dona Miriam e também o meu querido Robertão, lá em Pitangueiras, dizendo que o Guarujá é um abandono só em termos de segurança. Ele reza muito todo dia para que ele, a família e os amigos não sofram nada, né? Manda bom dia, parabéns pela modernização aí de tudo da rádio, né? Ele diz aqui áudio, vídeo, uma nova logomarca e muito mais, viu, Robertão? Obrigado pelo carinho também. Ele diz assim, quando estiver aqui no Guarujá, venha tomar um café aqui em Pitangueiras, no Empório. Irei com o maior prazer, sim, conhecê-los também. Manda um abraço especial
Ontem, que mensagem carinhosa, né, Virgínia? O senhor Sérgio Zibel de Balneário Camboriú, uma pessoa conheci rapidamente na virada do ano de 23 a 24, mas ele não conhece a Baixada Santista, Marco, mas ele vê, mas está num lugar lindíssimo, que é Balneário Camboriú, mas sempre mandando mensagem positiva para nós e dizendo o seguinte, ó, que Deus abençoe vocês aí na Baixada, dando segurança, saúde para todos vocês. Um abraço a ele, uma pessoa que conheci da menor qualidade, né? Você veja que brasileiros com qualidade, a gente tem um país, quando eu falo de norte, nordeste, sul, é um Brasil riquíssimo na população. Se os nossos políticos entenderem que a maior riqueza do Brasil é o brasileiro, a gente não perde nada para ninguém. Ou eu estou errado, Marcos? Exatamente. É fundamental a gente valorizar o brasileiro, a cultura nacional, né? Porque nós, como Brasil, como nação, só temos a ganhar com isso, né? Em momento do show de Gilberto Gil, eu não fui, sei que teve representante aqui da rádio que esteve lá, nosso querido Aldo Neto, esteve lá no show do Gilberto Gil, ele emocionado até pela situação do show, final de carreira, a sua filha que acabou participando, a Preta Gil, mas as lágrimas mesmo dizer que o brasileiro é o povo esperança, o povo que não desiste jamais, né? E andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É disso que o brasileiro vive, de fé. Não fora isso, seria difícil. Eu vou rápido intervalo em nome de Imunologística, soluções de comércio exterior. Enge Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença. Enge Life, incorporadora e consultora também do grupo Enge Plus. Você tem da Enge Plus o Bali e o Ilha de Paros. Da Enge Life você tem o Piazza Torino e agora o Palácio de Nápoles, que está sendo inicialmente pré-lançado em Santos. Também Mi Rocha Contabilidade, a sua contabilidade ágil, esperta. Já entregou a declaração de imposto de renda, Marco? Ainda não, mas está praticamente pronta. Isso praticamente significa o quê? Falta atualizar algumas informações. Tá bom. Já entregou a sua? Entreguei, fiz no feriadão aí. Mandei ver lá. Mandou ver. Mandei ver. Não vai precisar retificar nada, tá tudo certinho. Não, né? O Leão tá louco para fazer uma viagem em Santos. Eu fiquei sabendo, um amigo lá em Brasília. Eu fiquei impressionado ontem. Eu estava com um amigo conversando e passou um carro aqui em Santos. Eu vou dar só uma marquinha que pouca gente conhece, né? Um modelo de Porsche. Diz que Porsche é Volkswagen de rico, né? Aí ele falou, sabe quanto custa esse carro? Eu falei assim, eu não sei nem quanto custa aquela bicicleta, quanto mais esse carro? Ele, quase 3 milhões. Sim. Aí eu falei, Volkswagen de rico. Volkswagen de rico. Aí eu falei assim, pô, mas peraí. Aí, isso é natural. Santos é uma cidade boa, uma cidade... Ele falou, onde é que você tem emprego para um cara ter um carro de 3 milhões de Santos? Eu falei, na Vila Belmiro. Vila Belmiro. Aí ele falou, vamos encerrar a conversa aqui que eu já fiquei nervoso. E foi embora. Mas é isso aí. Então a gente tem muitos aspectos para comentar aqui. Também falando, além de Mi Rocha, se você não entregou não fez ainda a sua declaração de imposto de renda, acesse 13 30 22 39 42, é o mrochacontabilidade.com.br. Eles providenciam isso para você. Lá, né, Virgínia? Lá tem uma equipe, lá tem lá a Lucília, o André, o Marcelo com um time lá, 2 andares, hein, a parte de cima. Fica o chefe na parte de cima. Ele disse que é para ficar mais perto de Jesus Cristo. Ele fica na parte de cima do escritório, na parte de baixo fica a equipe trabalhando, preparando a sua declaração de imposto de renda. Também Escola Santista de Astrologia. Pessoal que ficou interessado aqui, mandou para cá, ó, o fenômeno do algodão, tá? É agora, dia 14 de maio, corre lá para ver, deve dar tempo ainda de você se inscrever nessa vaga aí. É o 997-467839, 997-467839. E a Sofia, lá de São Paulo, falou, Shira McLean, esteve lá? Esteve. Eu mostrei até a foto aqui, ela falou, caramba, impressionante. E ela quer ir também, então dá tempo ainda, corre lá, você que está em São Paulo também. E o nosso querido Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, oficina pronta e apta para deixar o seu carro original, sem fazer funilaria, massa, lixar, tirar tinta, que aí tira a originalidade do carro. Então, a originalidade vale no valor final do seu carro. Então, tira a foto do amassadinho no seu carro, manda pelo 974085990, 974085990, 5, 6 fotos ali de ângulos diferentes, ele te dá ali até um valor para que você possa... Edu, mas tem que pagar à vista? Não, você pode pagar em 6 vezes sem juros. Ronaldo Hammer é quase um Papai Noel para você, vai te atender com preços muito bons, hein? Na Comendador Martins, 191. Rápido intervalo, o tempo voa já, 9 horas e 21 minutos. Eu vou ter que me despedir do Marcos Santana. Tem alguma missão especial. Marcos Santana, quando sai assim, é porque ele tem missão especial. Depois você acompanha nas páginas, né, do Jornal da Orla o que vem aí a ser essa missão especial. Ele que é o repórter que mais entrevista a prefeito da região. Opa, né? Gostaria de entrevistar mais, né? Posso fazer uma pergunta antes do intervalo, claro, rápida aqui para o senhor? Tem um prefeito mais chato
de entrevistar ou todos são simpáticos ao senhor Marcos Santana? Depende do assunto que você quer abordar com cada um deles, né? Ele, ao invés de usar o veja bem, falou depende. Porque, veja bem, Veja bem. se for um assunto muito Espinoso. muito espinhoso, aí eles falam, olha, tem uma reunião, né? Seja breve. Estou ocupado, né? Ou você pergunta, ele responde evasivamente, que é natural isso aí, é natural, né? Agora, quando é uma notícia positiva para a gestão dele, aí ele todo abraços, todos sorrisos, né? E faz questão de... Qual foi assim... Claro que todos são pessoas do bem, não posso imaginar que sejam pessoas do mal, os prefeitos da região, longe disso. Mas foi aquele que você sentiu mais empolgação a entrevistá-lo? Poxa, pergunta difícil, né? Porque todos nós vivemos... os políticos, eles quando ocupam o cargo, é para acertar. Caio Amado? Alberto Mourão? Os atuais prefeitos da história. Os atuais prefeitos? Eu diria que o Rogério Santos é uma pessoa bem entusiasmada com as ações do governo sintonia dele, do que está acontecendo com a cidade. E eu acho que um grande mérito do prefeito Rogério Santos, né? Até podemos falar dos demais, mas ele aposta bastante no desempenho da equipe, né? Ele gosta de distribuir as responsabilidades, Perfeito. Ao mesmo tempo que ele coordena as equipes, né? E eu acho que é um grande mérito, porque muitas vezes o gestor é um centralizador, né? Sim. E isso não é bom para o resultado da gestão em si, muito menos para a população, né? A partir do momento que um gestor, um comandante de uma equipe, né? Seja na gestão pública ou na gestão privada, ele sabe atribuir responsabilidades, dividir tarefas, dividir poder. Não tenha dúvida, está certíssimo. Virginia, rápido intervalo. Na volta aqui eu venho com mais um tema, que é a incerteza fiscal e a baixa produtividade, os desafios que o Brasil tem que enfrenta a vida inteira para crescer. A gente não consegue crescer. Os nossos números vão se somando para baixo, né? E não para cima, o que é muito ruim. Bom, rápido intervalo. Na volta, inclusive, o Marco comenta com o doutor Emílio, o Marco vai se ausentar, vai deixar o programa por conta de afazeres profissionais, até por conta de um trabalho que ele tem no dia a dia. Mas não sai daí não, a gente volta já, como também o Jamerson lá de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, estado que eu não conheço. Conhece Sergipe, Emílio? Conhece? Não. Também não. Então, precisamos reservar uma viagem para o lindo estado de Sergipe. Volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M. Muniz.
Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Vamos, obrigado pelo carinho e atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente já era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, nós temos mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fiz alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Então, vamos olhar para o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que eu não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta às 9h30. Eu tenho que voar aqui, para que o nosso querido Marcos Santana possa participar agora dessa parte, né? E que nós possamos voltar aqui com mais temas. Mas eu citei aqui na abertura do programa, incerteza fiscal e baixa produtividade são desafios para o crescimento do país. Doutor Emílio, o Brasil cresceu perto de 3%, um pouquinho mais, nos últimos 4 anos, o que é muito pouco, em um ritmo considerável, até por muitos especialistas, como muito baixo. Mas que o país não tem condições de manter ao longo tempo, né? Um crescimento sustentável. O desequilíbrio das contas públicas e a produtividade quase estagnada e a própria desindustrialização criam problemas que persistem há décadas e impedem uma expansão mais forte que sustentará a economia e qualidade para a população. O governo é, de longe, o maior devedor da economia, né? E essa é uma demanda por crédito que pressiona os juros, caracterizando um círculo vicioso que precisa ser interrompido. Resume o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, da Gávea Investimentos. Não conseguiremos ter um Estado eficiente com a alocação de recursos que justifique para a sociedade o tamanho da carga tributária. Diz também Helena Landau, ex-diretora do BNDES. Para desatar os nós fiscais, analistas destacam a importância de um ajuste focado no controle de gastos, o que passa por desvinculação de aposentadorias e benefícios assistenciais do salário mínimo e da nova reforma previdenciária. A produtividade
que pouco avança, com exceção do agronegócio e da agropecuária, é um problema também, porque desde 1995 a 2024, os gastos de eficiência do trabalho cresceram em média apenas 0,8% ao ano. Também diz, quem afirma é Fernando Veloso, do FGV IBRE. Com baixos ganhos de eficiência, a economia não cresce a taxas elevadas sem pressões inflacionárias. Incertezas fiscais e baixa produtividade são alguns dos temas discutidos por vários especialistas que têm colocado que o Brasil não consegue achar o caminho para isso. E em 25 anos, os últimos governos simplesmente não têm achado o ponto principal para a convergência da economia, para reverter isso, para voltar a ter produtividade, para que a indústria possa crescer e movimentar toda a máquina e valorizar os profissionais, aumentando a renda de todos os nossos brasileiros, doutor Emílio. Todos esses motivos aí que essas pessoas que você leu aí, o documental, por exemplo, Arminio Fraga. Todos eles são verdadeiros. Quando a gente volta ao termo inicial do programa, a educação. A mão de obra brasileira, ela é precária, de todos os pontos de vista, porque a educação não é séria no Brasil. Você tem dificuldade de falar muito problema, você não consegue alavancar a produtividade e qualidade se a mão de obra, por mais que hoje a gente tenha poucas pessoas trabalhando diretamente ali, nós temos muita automatização, isso vai cada vez mais diminuir, mas as pessoas têm dificuldades, inclusive, às vezes, de ligar um computador. Imagina se operar as informações. Hoje tudo é digital. Sim. Os sistemas que comandam os painéis de indústrias, de qualquer empresa, tem um computador lá gerenciando o sistema. E, às vezes a pessoa tem essa dificuldade. Por quê? Porque a educação não vai para frente. Aí você, quando vem o empresário, ele fala, mas espera aí, eu vou investir milhões, bilhões, e será que isso vai me dar um retorno satisfatório no dia a dia? Será que vale a pena eu me mobilizar capital e tudo isso mais? Exato. Construir? O parque industrial hoje brasileiro ele é muito pequeno, o Brasil tomou uma decisão lá atrás, de desindustrializar o país, e depois disso nenhum governo do Fernando Henrique investiu de qualquer forma, e também o empresário não quer. Tem a parte fiscal que foi dita, que é muito confusa. A gente está vendo aí que o Congresso não está patinando agora na regulamentação. Foi feita lá a reforma tributária, mas foi os princípios constitucionais. Nós precisamos das leis para que ela seja implementada. Falta muito tempo. O Congresso está aí patinando com assuntos irrelevantes, como falou o Marco no começo, essa baboseira, para não dizer outra coisa, da anistia, em vez de votar a legislação tributária. Então, tudo isso vai atrapalhando o país, e o empresário de dentro, de fora, fala assim, não, eu vou continuar investindo no mercado financeiro. Sim. Por que eu vou perder tempo? Não sei o que vai acontecer, Eu não sei o que vai acontecer, porque a gente tem uma instabilidade, uma insegurança jurídica, instabilidade política, que a gente fica discutindo coisas que não são importantes para a população, porque a população não está nem aí, ela quer que a vida dela não seja atrapalhada pelo governo e tudo mais, e a gente não vai para frente. Então não adianta, é sempre aquela história, os economistas gostam de usar o exemplo do voo da galinha, o Brasil de repente faz um PIB legal e depois cai de novo. Então a gente, se for olhar o PIB brasileiro, ele é um zigue-zague, ele não consegue se ter uma estabilidade, e a gente fica, como você falou, dependendo do agronegócio o tempo todo. E o agronegócio, ele não emprega muitas pessoas. Hoje em dia, então, nós estamos tudo... Então, é muito dinheiro, mas do ponto de vista do PIB, de um país, se a gente for comparar com outros países, é irrelevante. Exato. A gente vai continuar. Então, volto no início, a educação é a chave para a gente encontrar essa estabilidade econômica e financeira, fiscal no país, e o crescimento. Marco, para você completar e finalizar. Você citou aí uma série de figuras do mundo da economia e do mercado financeiro. Eu quero primeiro destacar que o Arminio Fraga, que é o proprietário da Gávea, corretora, ex-presidente do Banco Central do Brasil, eu acho que ele deveria ser o último na fila do pão a dar palpite com relação a isso daí. Faz sentido. Porque vamos lembrar que o Arminio Fraga é essa triste figura
que está sugerindo congelar o aumento real do salário mínimo durante 6 anos. Exato. Para começar, é uma falta de sensibilidade absurda, absoluta, com as camadas mais pobres da população. Exato. Porque ao longo dos anos, a gente percebe que a capacidade de compra do brasileiro vem diminuindo cada vez mais, principalmente com relação aos alimentos. E se você não tiver uma política de aumento gradual do salário mínimo, essas pessoas vão ser condenadas à miséria, a uma situação falimentar. Então, ao contrário, você tem que investir numa política de aumento real do salário mínimo para permitir que essas pessoas, elas, além de ter um mínimo de subsistência, a qualifiquem para serem para o mercado consumidor, para elas consumirem cada vez mais, para movimentar a economia nacional, né? Então, primeiro, falta essa sensibilidade. Ele quer que as pessoas continuem passando fome, continuem passando necessidade. E outra coisa que é fundamental a gente destacar nesse aspecto é que é importante que o Brasil passe por um processo de reindustrialização. Exato. Né? Porque, como o Emílio apontou muito bem, o agro é pop, o agro é 10, mas ele movimenta um segmento muito específico da economia e não gera emprego e renda capilarmente. Cada vez é menos. Bom para o empresário do agronegócio, do interior, né? Para o pessoal de logística, né? Um segmento muito específico. Mas não distribui riqueza. Então é fundamental que o Brasil, cada vez mais, ele adote políticas públicas para promover essa reindustrialização. Logicamente, a classe empresarial tem que dar sua parcela de contribuição, porque, infelizmente, no Brasil, uma parcela significativa sempre quer que o poder público ele ajude na hora de fechar a conta. É isso aí. Ele não se moderniza, não muda a mentalidade, né? Não investe na mudança de processos, na renovação das suas plantas industriais. E aí, quando dá errado, eu preciso de financiamento, camarada, eu preciso de isenção fiscal, eu preciso de isso, não sei o quê, né? E aí faz o poder público pagar tampar o buraco nas suas contas. Né? Então, o empresário também tem que dar a sua parcela de colaboração. Não tem dúvida. Mas acho que o fundamental é ter essa mudança de mentalidade de o Brasil passar a investir na reindustrialização, né? Porque isso aí vai acabar gerando mais renda, mais empregos, mais tributos, tanto municipal, estadual quanto federal. E mais do que isso, é fundamental você também garantir o futuro das novas gerações, porque a população do Brasil tende a crescer. Sabe um dado alarmante? E onde essas pessoas vão trabalhar? Que tipo de trabalho? Né? Todo mundo vai ser Uber? Né? Não dá. Um dado alarmante para liberar o Marco, vou pedir a gentileza da Virgínia para acompanhar o Marco. Eu vi nesse final de semana de feriado alguns especialistas na área de atacarejo, supermercados. Nós vamos ter, dentro dos próximos anos, agora já acontecendo, um número menor, mas vai aumentar, o fechamento de muitas lojas de supermercados e hipermercados. Sabe por quê? Falta de mão de obra. Hoje, vários grandes empreendimentos não conseguem ir à frente porque eles não conseguem contratar, não tem mão de obra. O jovem não se interessa mais em trabalhar num grande mercado, num grande supermercado. Eles estão tendo que recorrer para manter essas lojas abertas, em primeiro lugar, né, pessoas acima dos 50 anos, que querem um emprego, querem a vaga. Para aquele que passou dos 50, e até algumas lojas contratando inspetores com mais de 65 anos, observação, mas a força bruta, a juventude está se ausentando. Então, veja, eu vou até citar o exemplo aqui. O Martinho Polillo esteve aqui conosco faz algum tempo e dizia, olha, nós adquirimos um empreendimento no interior, em Sorocaba, e lá existe uma loja de materiais, que hoje é um grupo chileno, né? A Sodimac, e ela lutou durante 12 meses, uma loja vendia muito, mas não fechou a sua loja por falta de venda. Simplesmente ela só conseguiu 20% da mão de obra necessária para tocar a loja de domingo a domingo. E teve que encerrar a operação porque não tinha mão de obra. Então, isso é um risco muito grande. Marco, obrigado pela presença. Liberar você, que você tem a sua reunião. Obrigado por sempre pela atenção, carinho conosco e por trazer o seu conhecimento e o seu profissionalismo aqui, que nos valoriza, ao lado, inclusive, também do doutor Emílio, colocando o programa aqui, como disse aqui o Luiz Alberto. O Luiz Alberto está dizendo parabéns pelo programa, tenho ouvido a rádio. Ficou alguns dias estranho, né? Foi a modificação de plataforma, viu, Luiz? Mas obrigado aí também pelo carinho, pela atenção
e parabenizando tanto o doutor Emílio como também o Marco Santana. Marco, obrigado pela presença e até a próxima. Eu que agradeço, sempre um prazer, um privilégio participar do programa. O Eduardo, eu vou me ausentar agora, que eu tenho uma reunião que faz parte da organização do próximo evento. Opa! Deixo o convite aqui para toda a sua audiência. Pode dar um spoiler? Sim, dia 30 de maio, no Parque Tecnológico de Santos, um evento gratuito, as inscrições são gratuitas, que o tema é empreendedorismo, inteligência artificial e novas mídias. Boa. É um seminário que vai reunir especialistas na área de marketing digital, de empreendedorismo, porque no mundo de hoje, nós temos muitas pessoas que querem empreender, sim, têm muita força de vontade para trabalhar, têm um produto, um bom serviço, mas não conseguem dar aquela emplacada nas vendas, não conseguem divulgar o seu produto, serviço, não conseguem divulgar. Não, né? Então, nesse sentido, para esse empreendedor, o micro, pequeno empresário, para ele impulsionar ainda mais as suas vendas, ele precisa apostar, dominar na prática as novas ferramentas tecnológicas, né? As mídias digitais, sim, a inteligência artificial, né? Que a inteligência artificial, por si só, ela não faz milagre sozinha. Não. Você tem que saber operar, é mais uma ferramenta do mundo moderno. Exato. Você tem que saber operar essa ferramenta. Então, esse seminário, ele tem a missão de justamente fazer esse encontro entre profissionais consagrados na área e os empreendedores aqui da região. Né? Olha, e eu fico feliz de utilizar um espaço que é o Parque Tecnológico, que exatamente, é um lugar que poderia ser mais utilizado. Que tem essa missão, né, de democratizar o conhecimento, de oferecer oportunidades. Né? Até agradeço muito o apoio do Eduardo Bittencourt, que é o presidente da Fundação Parque Tecnológico. Vamos trazer ele novamente no programa. Né? E, então, fica aqui o convite, 30 de maio, começa às 9 horas da manhã o evento, são 3 painéis temáticos, cada um com 1h30 de duração. Olha aí. Então, são palestras muito dinâmicas, cada palestrante vai ter 18 minutos para fazer a sua explanação, e logo em seguida nós abriremos para as perguntas, né? para interação, colocar questões práticas e oferecer soluções reais para problemas reais. Né? Então, esse grande objetivo do evento. Então, as inscrições elas podem ser feitas já. Tem um formulário online, pode procurar já no meu perfil no Instagram. Então, diga lá. Marco Santana Jornalista, que tem um link ali na bio, que vai um formulário que se preenche, é gratuita. Pois não. E eu recomendo às pessoas que já reservem a sua inscrição, exato, porque tem um espaço físico limitado do Parque Tecnológico. Né? E a Virgínia agradece, né, Virgínia? A escolha do dia, 30 de maio, sim, dia aniversário da Virgínia, ter escolhido a data de 30 mais um motivo para celebrar. Um evento para celebrar. Parabéns, Marco. Então, quem tiver alguma dúvida, então, pode recorrer aqui mais uma vez. Então, qual é o endereço eletrônico aí para se inscrever? No Instagram, Marco Santana Jornalista. Tá aí, ó. Facinho. Virgínia, o Marco, peço que você acompanhe o Marco, que o Marco vai nos deixar por esse fazer importante desse evento, o 30 de maio. Já vá se inscrever aí para não perder. Eu continuo aqui com o doutor Emílio Puini, né? Quer ir para o intervalo, Virgínia? Seria quer ir para o bom. intervalo? Então, a gente Isso. vai para o rápido intervalo e aí, na volta, a gente continua aqui com o doutor. Inclusive, doutor Emílio, já vou deixar aqui o problema na sua cabeça. Novo ministro assinou emenda adiando fiscalização dos descontos após pedido da associações suspeitas. Novo ministro, você vai entender. A medida ocorreu em 2021, quando Volney Queiroz era deputado federal. Ele prorrogou o prazo para a revalidação federal e, nessa prorrogação, a revalidade das mensalidades cobradas também dos aposentados. Hoje, quem é Volney Queiroz é o ministro da Previdência Social. Eu vou intervalo tomar açúcar com café e o doutor Emílio explica depois para respirar, porque sabe aquela história, o Marco Santana ele já teve sítio, largou porque não dava, né? Você vai adquirir a cabra, e tem um lobo do lado lá, aí se um dia você está de saco cheio, você fala assim, vou deixar o lobo tomando conta. Quando você volta, cadê as ovelhas? Intervalo, eu volto já. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico,
da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M Muniz. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engie Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse engieplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engie Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engieplus.com/Bali. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Ronaldo, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente já era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fazemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que eu estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta às 9h51. Agora eu aqui, Eduardo Lucas, apresentando Ponto a Ponto. Mandando um abraço também para o Carlos Eduardo lá em Campinas.
ele perguntou a situação do Santos. Ô, Carlão, a situação do Santos é complicada, hein? O Santos precisa retomar vitórias. Eu não vejo como nesse momento, e eu fico até um pouco preocupado aí com você perguntando, porque se citou aqui que o Kleber Xavier disse que ficou satisfeito com a evolução do time no último jogo. É preocupante, porque evolução, perdendo mais um jogo, 5ª derrota, 3ª consecutiva, e é assim, o torcedor do Santos está preocupado, sou contra a invasão, quebra-quebra, tumulto, sou contra. O torcedor tem que protestar na arquibancada, ou então foi o seguinte, não vai ninguém na vila, ninguém vai ninguém no jogo, deixa vazio, renda zero, aí eles vão perceber que está tudo errado. Então a gente vai tocar, você está cobrando aqui um programa de esportes, vamos pensar nisso essa semana aqui, o que dá para a gente pensar em fazer, um programa de esportes da rádio, a gente não prometi, mas dizer que era um projeto aí, né, para esse ano. Vamos ver, a gente conseguir os apoiadores corretos, a gente coloca esse programa no ar sim, com certeza. Mas, agora, doutor Emílio Puime, às 9h52. Eu citei vários problemas de envelhecimento da população, geração Z, perda de postos de trabalho, por exemplo, né, para que a gente entre no problema da fraude do INSS, mas Baixada Santista gera empregos em março em ritmo de queda. Então a gente pega aqui, a região terminou março com um saldo positivo de emprego formal. Houve 853 contratações com carteira de trabalho assinada a mais do que demissões. Mas o acompanhamento de estatísticas nacionais, aí, os resultados de empregabilidade, foi que este número foi bastante inferior a março, por exemplo, do ano passado, quando a região havia gerado 2.261 postos de emprego. Então, agora foram de 853. Olha a queda vertiginosa nisso. A gente fala que queda de emprego é queda de arrecadação, queda de dinheiro para os cofres até do próprio governo. Isso acende uma luz no fim do túnel e me parece que o governo está muito mais preocupado com a eleição. O presidente Lula ontem mudou o comando do Ministério da Mulher, a gente fala daqui a pouco também, mas o governo não está vendo dados disso. E a gente fala do CAGED, a gente fala de criação, muitas vezes o governo diz, foram criados tantos empregos, mas você vai olhar lá, o número de demitidos foi maior até, superou isso. E para culminar ainda com a situação toda, a questão do aposentado e pensionista. Se eu não estiver equivocado, são mais ou menos aí 32 milhões de aposentados e pensionistas nós temos no Brasil. Então, a gente não gera emprego para quem precisa trabalhar, gerar renda para ele e também manter uma previdência com condições financeiras de pagar, porque é um ciclo, né, Emílio? Quem vai trabalhando vai mantendo a previdência de quem já trabalhou, algo necessário. Mas, por exemplo, eu citei antes de a gente ir para o intervalo, novo ministro assinou emenda adiando fiscalização de descontos após pedido de associações suspeitas. Primeiro fato que já deveria desabonar o nome dele para assumir o cargo. Primeiro, né? A medida ocorreu em 21. Que ano a gente está, Emílio? Maio de 25. Até agora ninguém percebeu nada. O senhor Volney Queiroz era deputado federal e prorrogou o prazo para revalidação federal. E também prorrogou o prazo para revalidação das mensalidades cobradas de aposentados. Quer dizer, deixa cobrando. Não vamos lá fiscalizar se está tudo errado ou não, né? E hoje, simplesmente, ele assumiu como ministro da Previdência. E não quis comentar o fato que foi procurado por vários órgãos de imprensa, não quis colocar. E mais, ontem descobriu-se, Virgínia, doutor Emílio e ouvintes, por exemplo, você está aqui, 4 clubes. Se a gente pegar Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, somados todos, eles têm menos associados que a CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura. Só essa tem mais associado que esses 4 clubes juntos. Será que existem esses associados mesmo? É isso que eu queria entender, né? Agora, caramba, eu acho que Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos deveriam contratar a CONTAG para ter associado. Aumentaria o seu quadro associativo. Ou a arrecadação, principalmente, né? Então, todo esse assunto todo ele é sempre nebuloso, né? Sombrio. Exato. Né? O ministro que saiu, por exemplo, ele já tem histórico. Carlos Lupe, ele tem histórico na época do governo da presidente Dilma. Ele saiu do Ministério do Trabalho exatamente por coisas semelhantes que ele fazia com ONGs no Ministério do Trabalho. Esses convênios que o Ministério do Trabalho, no qual ele era o ministro na época, fazia convênios e descobriu-se que estavam envolvidos em corrupção. E por isso ele foi afastado lá pela presidente Dilma. Exato. Aí o presidente atual, o Lula,
vem por questões de coligações, de apoios durante a eleição, e traz de novo esse cidadão. E o que a gente descobre, né, que desde o início do governo houve, porque isso vem do governo anterior. Sim. Essa situação, é preciso esclarecer isso, né? E ele ficou sabendo internamente, as investigações do próprio INSS disseram, reuniões foram feitas ao longo desses 2 anos do governo atual, de que estava acontecendo algo de muito errado, né? Exato. Que esse dinheiro estava indo. Pode continuar. E aí você menciona o novo ministro, saiu o Lupe, porque as investigações estão apontando que tinham vários nomes, Emílio, para substituí-lo, e o governo Lula preferiu deixar na mão do próprio Lupe escolher o seu substituto. Era o secretário executivo do Lupe. Exato. É o braço direito. Volney Queiroz. Desde sempre, esse Volney está envolvido em assuntos previdenciários, e onde o Lupe vai, ele estava... E é assim, o Lupe, ele também tem a pecha de ser o dono do partido, do PDT. Ele é o líder, é o grande cacique do PDT. Exatamente. E o governo, para não perder o apoio, porque a informação é a seguinte, se o Carlos Lupe for demitido ou sair, o PDT sai da base do governo. A relevância do PDT... Boa pergunta. Dentro do Congresso Nacional, acho que nenhuma. E nesse pano de fundo ainda, Emílio, você tocou no assunto aqui no intervalo, que eu nem me recordava disso, muito bem lembrado, muito bem colocado por um especialista em previdência. Muitos aposentados e pensionistas hoje vivem um drama com 1, 2, 3, 4, por exemplo, empréstimos consignados, o que vão comendo o valor do benefício, que na verdade eu acho que esse nome é benefício. Onde que é benefício aí? É um benefício previdenciário. Na verdade, não tem benefício nenhum, do jeito que as coisas estão, né? Esse é outro assunto, é um empréstimo consignado, né? Mas só concluindo a história do Volney. O Volney era o secretário executivo. Sim. E que a gente sabe quem comanda, na verdade, os ministérios são os secretários executivos. Exato. Esses são os que estão no dia a dia, os que tocam o dia a dia, que conhecem dos problemas. Correto. Então, faz a gente inferir que o Volney tinha pleno conhecimento, se você quer isentar o ministro, né? E parece que as investigações caminham no sentido que ele vai ser envolvido de alguma forma, já tem ali indícios fartos indícios de que ele tinha pleno conhecimento disso. Exato. O secretário executivo, que é quem toca o ministério no dia a dia, esse, então, sabia de tudo. Né? Existem atas de reuniões, comunicados, agora. E nada foi feito em 2 anos, ao contrário. Né? Tudo foi sendo adiado, até que explodiu. Então, ao manter esse cidadão aí, que é o novo ministro, o presidente Lula já está comprando o desastre ali na frente. Acho que é a pá de cal que faltava já agora está de vez. precificado que isso vai dar problema em breve. Sim. Manteve por questões políticas, de apoio político, como você bem disse, mas já está escrito. Isso vai dar problema. Vai surgir novas coisas vão surgir, e muito provavelmente que vão, de alguma forma, dizer que essa pessoa que hoje é ministro sabia mais do que o Lupe. Então, para que manter esse cidadão? Será que não tinha outro quadro dentro do PDT, se a questão manter o apoio no Congresso e tudo mais? Será que não tinha um outro quadro? Porque não dá para manter. Inclusive, há informações que vêm de Brasília, até o nosso jornalismo aqui da rede colocou, que alguns líderes dentro do próprio governo disseram o ideal nesse momento era buscar um servidor de carreira dentro do próprio INSS, que tem vasto conhecimento e que poderia vir e dizer, a gente está indo completamente errado, não é por aqui. E fazer ali uma ampla modificação. E isso foi deixado de lado pelo próprio presidente. Não quis ouvir isso. Eu acho que é uma recomendação, até com a sua experiência, talvez esse servidor de carreira dentro do próprio INSS fosse fundamentalmente alguém que pudesse atender já essa observação, falar, a gente precisa mudar tudo a partir de agora. Não, simplesmente pegou-se um político de uma base que o governo tem do partido, no caso do PDT, para sustentar aí benefícios políticos para a próxima eleição, que aí me parece que é o grande problema e a grande preocupação do atual governo. O presidente Lula não demonstra em momento algum que ele tem feito trocas por objetividade e por acerto, e sim por comprometimento com a política do governo e com apoio na próxima eleição. Então fica muito claro isso.
E aí, vários especialistas, amigo, que vou passar para você, não tenho o seu conhecimento, simplesmente a leitura, mas o que estará acontecendo e o que ficará com a Previdência Social para os próximos anos, com recursos diminuindo, com menos pessoas trabalhando com carteira assinada, consequentemente, menos contribuição. Aí você tem dois elos aqui, que são dois problemas. Vamos lá. Menos gente trabalhando com carteira assinada, menos gente recolhendo. Então, quer dizer, a Previdência recolhe menos. Só que as pessoas vão se aposentando porque estão envelhecendo. O Brasil é um país que caminha para ser um país de idosos, não de jovens. A conta não vai fechar. E outro detalhe, além disso, a gente percebe que os gastos da máquina pública que o governo faz, ontem eu dizia aqui, mais de 60%, segundo o próprio governo, são direcionados para a Previdência e também com servidores federais. Então, você tem 60% investido ali, gasto com servidor e com aposentado e pensionista. Onde tirar esse recurso para manter, sendo que o mercado, o Brasil não gera renda mais, não cria emprego mais de uma maneira devida, o jovem se desinteressa, quer trabalhar por conta própria. Onde é que isso vai parar, Emílio? Você falou mesmo, a pirâmide, né, da faixa etária brasileira, né, você falou nas gerações, a geração X, que é a nossa, né, a nossa é a geração X, ela ficou idosa. Exato. Chegou a nossa época. E é uma geração que ainda as famílias tinham muitos filhos. Sim. Então é uma massa de pessoas muito grande que vão se aposentar Sim. a partir de agora. São pessoas que estão ali nos 60 a mais, né, mais ou menos. Então, 65 é a data para homens, né? 62 e 63 para mulheres. Então, essa é a geração X. Sim. Então, depois disso, as famílias, né, por questões financeiras, de planejamento familiar, passaram a ter menos filhos. Então, nós temos uma média muito baixa de nascimentos a partir de então. Um filho por casal. Aí você junta, ou seja, aí junta com a diminuição dos empregos. Exato. E aí, consequentemente, você tem menos arrecadação para a Previdência. Com certeza. A geração Z, que você mencionou no início do programa, também não está muito preocupado com isso. Não. Eles estão sempre tirando férias sabáticas. Aí, Exato. né? Eles não concordam com o sistema, tem razão. Né? Tem uma cabeça diferente da nossa. É a evolução do ser humano. E aí, o que vai acontecer? A conta não fecha. Você vai ter muita gente se aposentando de uma vez só, arrecadação baixa, e a gente vê que entra governo e sai governo, a solução tem sido feito reformas na Previdência, que fazem diminuir direitos, prejudicando o segurado, que vão receber esse benefício, que é cada vez menor, porque os cálculos estão sendo modificados. O primeiro mecanismo, Emílio, se você me permite, é segurar a valorização. É não ter, vale lembrar, que quem trabalhou até 94 para trás não conta. Não conta o que recebeu. Exato. Então, isso está fora do cálculo. Conta para tempo de serviço, mas não conta. Ou seja, isso faz com que, na hora do cálculo, você vai receber o Só conta para tempo e não como contribuição. Não, o valor, o que foi arrecadado lá, não Esquece. conta como cálculo para estabelecer a renda mensal inicial. Exato. Né? Então, isso já causa um problema. Em 2019, houve nova mudança no cálculo, além disso, né? Antes se pegava 80% das maiores contribuições, agora você pega 100% das contribuições. Isso faz com que o valor da renda inicial diminua. Não é? Tem o gerado também ainda fator previdenciário, que em alguns casos pode reduzir em até 30%. O que é o fator previdenciário? É uma fórmula que foi criada lá no governo do Fernando Henrique, já uma das muitas reformas da Previdência, que foi para justamente ajustar, né, por questões de idade, ou seja, muita gente se aposentava muito cedo. Exato. Né, 50 anos, 55 anos e tal. Hoje 62 e 65. Se você se aposentar cedo, você vai ter incidência do fator previdenciário. Pois não. Então, isso cada vez, conforme as mudanças, esse fator hoje em dia ele vai acabar desaparecendo. Você teme uma possível, porque em Brasília os iluminados eles estão lá à solta. E há um movimento dentro do próprio Congresso, assim, poderíamos fazer uma reforma para nós, não para eles. Para eles não. Para eles nunca tem essa reforma a classe política. Mas tem um iluminado, não me recordo agora, mas acho que ele é do Amazonas, um deputado, ele dizia, o brasileiro está vivendo mais. Olha a cabeça. Então poderíamos aumentar o tempo, né, para a aposentadoria. Aí chegou-se até a comentar, não sei se você viu isso,
há uns 30 dias, 35 dias atrás, que homens poderiam, uma pseudo-reforma previdenciária, ter que passar para se aposentar 70 anos e as mulheres 65. Eu falei para a Virgínia aqui, não vou me aposentar nunca mais, vou morrer trabalhando, porque é a visão deles. Agora, os nossos queridos parlamentares não se aposentam por esse regime. Não, os parlamentares, eles aposentam-se por dois mandatos consecutivos. E integral. Fora os penduricários. Isso, fora tudo mais. Outra. Eles, geralmente, parlamentares... Poder judiciário também. Empresários. Advogado pode se aposentar da mesma maneira como os nossos nobres juristas, que é o Roberto vai me xingar aqui. Nós temos que fazer contribuições, né, individuais. Só contribui já há muito tempo, porque senão o senhor imagina que o senhor vai ter que catar lata, como diria o outro. E você tem que contribuir, né, e você já sabe que vai ter dificuldade lá na aposentadoria, porque... Emílio, para a gente caminhar para o final do programa, à luz do seu entendimento, do seu conhecimento, do seu estudo diário, inclusive daqui a pouco o doutor Emílio coloca aqui para os nossos ouvintes, manda um abraço para a Maria Amélia, estava assistindo falta aqui, bom dia, parabéns pelo programa. Fui ao mercado, cheguei agora há pouco, mas peguei uma boa parte do programa. Ela pediu para dar um abraço aqui no sobrinho dela, que chama, como é que é o negócio aqui? O Everson, nome diferente, o Everson Farias. Ele que está fazendo aniversário hoje, 18 anos, está triste. Ela diz por quê? Que ele foi chamado para o serviço militar. Não fica assim, vai servir a pátria, vai dar o sangue à pátria, né? O Everson, né? Nome diferente aí. Parabéns pelos 8 anos também. Deixa eu mandar um abraço também hoje para o meu querido amigo Cláudio Zaidan, os amigos da Rádio Bandeirantes, que hoje a Bandeirantes completa 88 anos de existência, né? O nosso querido amigo Cláudio Zaidan, comentarista da Bandeirantes também. Mas, Emílio, à luz disso, o que você entende que, se fosse possível fazer hoje uma reforma da Previdência, que seria ponto principal, ou os pontos que você detalharia, falar, se fizer desse jeito, serve. Se não for isso, não presta para nada. Todo governo que entra... pensa em uma. Pensa numa reforma, para chamar de sua. Por quê? Porque é um sistema, a conta não fecha. Exato. Todos você lembrou aí. A conta não fecha. E cada vez mais a gente está vivendo mais, tem menos empregos, a geração que está vindo aí não está preocupada com isso, né, de ter, como nós tínhamos uma preocupação de arrumar um emprego, né, de carteira assinada, né, como a gente falava, né, para poder ter estabilidade financeira, para conseguir os bens, né, para ter uma tranquilidade, a moradia, veículos, viagens, tudo, lazer. Essa preocupação não existe mais. Exato. Então, o dinheiro não está entrando no bolo lá da Previdência. Então, qual a reforma que vai ser feita? Como você falou, sempre surgem iluminados, né? O brasileiro está tendo uma expectativa de vida maior, então vamos colocar lá para 74, ou seja, então, 70. A média de estabilidade de vida para o brasileiro, a expectativa é 74, ou seja, o sujeito vai ir. Lembrando que é uma média, a maioria não vai se aposentar, não. Vai contribuir a vida inteira, né? Então, diversas mudanças. Então, se o aposentado volta a trabalhar, ele volta a contribuir. Isso não existia, né? Mudanças, mudaram agora a regra do cálculo. Diversas coisas foram feitas, aumentaram a idade também dos homens e das mulheres, foram feitas. Nada se resolve. Então, por quê? Porque a conta não bate. Não tem dinheiro entrando suficiente para sustentar, especialmente agora, que eu falei, a geração X vai se aposentar. Exato. E é gigantesca. O que vai ser necessário fazer? Uma nova reforma, outra reforma, porque nunca se ataca o problema. Nós temos também grandes problemas dentro Você vê que quando se fala em reforma, ninguém fala na reforma do regime... tem o regime público e tem o regime próprio, que é dos servidores. Ninguém ataca. Você vê que o ex-presidente, quando for mexer na aposentadoria dos militares, pronto. Então, quando acontece isso no Congresso, os setores que têm um lobby forte, militares, servidores públicos, vão lá e falam, peraí, não mexe com a gente não. Para se mexer, mexe pouquinho. Já o regime público, que é o da maioria das pessoas, que contribuem com salários menores, a grande massa de dados de salário... A grande maioria é salário mínimo. Salário mínimo, e também 70% das aposentadorias vão claramente são de salário mínimo. Então, não tem lobby. E aí o Congresso vai para cima de quem?
no regime público, né? Que é no regime privado, né? Não no regime próprio dos servidores. E acabam sendo prejudicados. Então, cada reforma tem uma série de maledicências que acontecem, que vão prejudicando o cidadão, né? Que contribui direitinho, né? Bonitinho, vai lá, contribui com a expectativa de eu vou me aposentar. Muito se discute, toda vez se fala que vai ter uma reforma, mas e o meu direito adquirido? Aí vem alguém e fala assim, não, você tem uma expectativa de direito. Exato. Então, essas sacanagens, para usar a palavra, que os congressistas brasileiros fazem de 4 em 4 anos, ou de 8 em 8 anos, que acabam só prejudicando. Então, a reforma seria, por exemplo, o problema que está acontecendo agora, com os descontos. Nós estamos falando de 6, 10 bilhões. Exato. Problemas com empréstimo consignado, fraudado também. Estamos falando em quase 100 bilhões. Nossa. Né? Então, não adianta ir lá para cima do coitado que recebe lá o PPC, o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo. Não adianta ir para cima do aposentado também, que também recebe um salário mínimo. Esses são os culpados, pensionistas. Modificaram completamente a pensão por morte na última reforma. Exato. Hoje não é mais 100%. Não é? Então, o que nós vamos fazer? Que a aposentadoria também não vai ser mais 100%? Não tem reforma possível que se faça no regime do sistema privado previdenciário. Tem que mexer com os militares, tem que mexer com o servidor público. Se for falar em outra coisa, só vai prejudicar o segurado normal, né, daquele que contribuiu a vida toda. Mas, por exemplo, se o governo atual for reeleito, tenha certeza, o presidente Lula vai fazer a sua reforma. E vai prejudicar isso que eu ia falar. O cidadão comum. Vai piorar mais a situação, e aquela pirâmide, para a dona Amélia, que mandou aqui, inclusive, perguntando isso, essa pirâmide, dona Amélia, se procurar, isso vai achar na internet, se não tiver, pergunte para um filho ou neto, ela mostra bem a evolução, né? Como está acontecendo, um número maior. Nós temos hoje, aparentemente, aí, aproximadamente, melhor dizendo, algo em torno de 33 milhões de aposentados. Como o doutor Emílio muito bem colocou, a tendência é que isso suba. Passamos a ter 35 milhões, 37, 38 milhões. Muitos morrem, mas muita gente da nossa... A expectativa de vida está aumentando. Exato. O INSS vai pagar por mais tempo, essa é a grande briga para tentar jogar para cima novamente a idade, é porque a expectativa de vida vai para cima, 74, deve chegar a 80 logo anos, e aí o INSS continua pagando aposentadorias por mais tempo, e precisa de dinheiro, é preciso ter lá dentro do caixa dinheiro. Nós vamos ter agora o pessoal que vai se aposentar também, uma grande massa. Eu vou pegar o que o senhor está falando aqui, ela deu uma ideia boa e pergunta o que eu acho. Eu acho, concordo, o doutor Emílio também, a senhora pergunta aqui, né? Ela falou, não existe, Eduardo, fundo parlamentar ou fundo partidário, que são milhões. É verdade. Isso é uma excrescência. 6 bilhões. Bilhões. Não é nem mi, são bi. E é o único país do mundo que o governo se coloca na condição de ser financiador de campanha eleitoral. Porque não pense, horário gratuito, não tem nada de gratuito. Nada de gratuito. Tudo nós pagamos, né? Como essa conta, que a senhora também pergunta, vão devolver o dinheiro para esses aposentados e pensionistas? Graças a Deus não estou ela diz aqui, não estou nessa lista. Sabe quem vai devolver? Eu, a senhora, o doutor Emília, Virginia. Deve, Emília, deve. Esse negocinho nessa, desculpa interromper. Não, deve. Mas só para acrescentar aí, você aposentado, você pensionista, que não tem certeza se está não sofrendo esses descontos, tanto se fala na imprensa, entre lá, vá no 135, peça o seu extrato previdenciário, ou entre no site inss.gov.br. Não é o extrato bancário que é para verificar. Muitos aposentados pensionistas... É aquele histórico que tem ali, né? É o Olerite. Lá dentro do site meuinss.gov.br, aparece ali. Tem que procurar extrato, não é o extrato previdenciário, não. É o Olerite mensal, o extrato mensal. Vou pedir para você repetir, então. Virginia, até presta atenção aqui, porque os ouvintes perguntarem pela internet ou pelo WhatsApp, é muito importante que o doutor Emílio falou, porque as pessoas estão confundindo onde observar, né? Repita, Emílio, por favor. Não é o extrato bancário. Lá no extrato bancário vai vir o valor que você recebeu, o valor líquido. Isso. Vai ter o crédito mensal. Não é esse, esqueça isso. Né? Você tem que entrar no site do meuinss.gov.br, tem toda a sua vida lá,
peça, tem que fazer o cadastro. Se tiver dificuldade, peça auxílio ao seu neto, à sua filha. Se você tiver dificuldade de manipular, é simples, mas precisa de paciência, e a gente sabe que às vezes os idosos, né, têm certa dificuldade, Exato. normal, a gente sabe disso. Peça um auxílio, cadastrem, você vai ter lá a sua vida. Aí você vai procurar o seu extrato mensal de pagamento. E lá vai estar discriminado quanto você recebeu, quanto foi descontado. Olha aí, ó. E aparece lá as verbas, né? Crédito consignado, empréstimo consignado, Sim. desconto associativo. Olha aí. Opa, entendeu? aí... E aí você vai descobrir se está... E você vai pedir o detalhamento ao INSS, querer saber, espera um pouquinho, esses empréstimos aqui eu fiz? Esses descontos eu autorizei? Exato. Né? Porque às vezes 50, 100 reais, você não nota. Né? E às vezes a pessoa... Essa é a grande ela, sacada. Ela fez um pedido de consignado e aí apareceu, ela confunde, ela não se toca. Então, aí precisa pedir para o INSS, aí pode ligar discriminar. Sim, discriminar, mas no site também é possível descobrir isso lá. Sim. De quem é aqueles empréstimos consignados, sim, de quem são aqueles descontos, e aí você verifica, eu autorizei, eu tenho o contrato disso, se não tiver, você tem que pedir para o INSS. O Emílio, essa coisa de adquirir novos empréstimos consignados, como você bem lembrou, as pessoas têm, aposentado e pensionista, tem 4, mas eles podem ocorrer simultaneamente ou se sendo um, começa o outro? Não, pode... Simultaneamente. Simultaneamente, né? Não deveria ter um mecanismo que protegesse... Pois é, não tinha. Hoje tem um limite até de empréstimos, mas as pessoas já estão endividadas. É verdade. O segurado, né, os pensionistas e aposentados estão endividados. E é o que eles fazem para sobreviver. Sim. Não tem jeito, e deixando, o custo de vida é muito alto. E deixando claro, né, Emílio? Viu, Virgínia? O aposentado e pensionista que manda a mensagem aqui para o WhatsApp da Rádio Star News, olha, não terá 13º salário no final do ano. Isso é uma antecipação. Então, exato. Mas no final do ano tem 13º. Justamente que a Virgínia acabou de cantar a bola, a doutora Emília explica de novo. É para quem está na ativa. Quem está na ativa não recebe agora. Aposentados e pensionistas, essa antecipação. Esse dinheiro vai sumir, Emílio, na grande maioria. E chega no final do ano, não tem 13º. Pois é, então o pensionista, esses dinheiros, essas antecipações, daqui a pouco vão pagar o 13º, que era em dezembro. Em janeiro. Em janeiro. Né, porque a situação, o governo sabe que as pessoas estão passando dificuldade. Exato. Tanto que liberou esses empréstimos consignados, os juros é menor. Acontece que é uma bola de neve, aí você ganha pouco, aí você faz um empréstimo, aí você descobre que você não consegue pagar esse empréstimo, você faz outro. Exato. E aí, um descontrole financeiro, a pessoa idosa, ela já não tem mais idade para fazer esse controle e ela precisa sobreviver, né? Então, acesse o site meuinss.gov.br, procure lá o seu extrato mensal, veja se você autorizou aqueles empréstimos, esses descontos, porque muitos deles podem ser fraudes, né? Tem acontecido já há bastante tempo e você precisa corrigir isso. Olha, não é o extrato bancário, é o extrato mensal do INSS que você vai descobrir essa informação. A Lúcia Miranda está participando aqui. Ô, Lúcia, bom dia para você, obrigado. Ela está falando de Peruíbe. Ela disse que
Miranda de Peruíbe. Ô, Lúcia, caiu tudo aqui, mas eu espertamente anotei aqui. Você falou que os seus pais foram acometidos por esse golpe de empréstimo consignado de uma associação. Ela cita, a associação é de Minas Gerais. E eles são de Louveira, no interior de São Paulo. Empréstimos consignados. E essas associações podem ser de qualquer lugar do Brasil. Eles têm acesso aos dados, aos cadastros, e ninguém ainda falou sobre isso no governo, no INSS, como tiveram esse acesso, né? Isso é um vazamento de dados. E eles acabam fraudando, como tem esses convênios, essa facilidade, acabam fraudando dessa forma. Ela está te dando parabéns à Lúcia, porque ela disse que a sobrinha dela é estudante de Direito, lá no interior, e através dessa informação, justamente que o doutor Emílio colocou, minha sobrinha foi verificar e foi ela que checou justamente os dois vencimentos, né, os dois valerites da mãe e do pai dela, com esse desconto. Então, parabéns aí, está indo no caminho certo, né? A jovem estudante de Direito. Busca da informação. Busca da informação. Está indo bem. E ela pergunta para a gente divulgar. Vou divulgar, já estava na mão aqui, a Lúcia aqui. Lúcia, obrigado pelo carinho. Você disse que é a segunda vez que você acompanha, que seja a segunda, terceira, quarta, não pare mais, né? De acompanhar o nosso programa aqui também, ó. Tá na minha mão aqui, tá vendo aqui, ó. Deixa eu colocar desse lado. Pronto, ó. Tá no lugar aqui do Marcos Santana, Virginia. Aumentar, abre a tela. Pronto, ó. Emílio Prima Advocacia é uma orientação que eu dou aqui, tá? Deixa eu virar o cartão do outro lado, é um cartão bonito, tá aqui, ó. Você vê até o QR Code aqui, olha só, grandão, né? Então, ó, tem o telefone, tem o endereço eletrônico aqui, tá? Você vai ter informações. Doutor Emílio, qualquer pessoa que precise pode entrar em contato, é muito fácil. Tem aqui o e-mail, tem aqui o Instagram, tem telefone, tem o WhatsApp, de qualquer uma das formas, de qualquer lugar do Brasil, pode te orientar, até de fora. Se quiser de fora, tiver um brasileiro, estou aqui em Portugal, ouvi dizer que vou expulsar a gente aqui. Calma, não é assim. Não é assim. O doutor Emílio depois pode até fazer um programa a respeito disso para nos ajudar. Mas quem precisar de um advogado, principalmente previdenciário agora, o advogado previdenciário nunca sai de moda, mas agora nunca vai deixar de sair da moda, porque me parece que vai ser um caso recorrente nos próximos 20, 30 anos no Brasil, essas questões da previdência. Doutor Emílio, quem precisar pode recorrer. Repita, por gentileza, o contato. Olha, quem quiser entrar em contato comigo, no telefone é 13 9966 1083. Maravilha. WhatsApp, Instagram, Facebook, vocês vão me encontrar, né, com facilidade. E quem, perdão, e quem quer aposentar e quer se aposentar e de repente está na dúvida, não tem aquela paciência, não tem aquela capacidade de procurar, é só entrar em contato com o doutor Emílio, você faz todo esse levantamento e praticamente vai indicar ali o que a pessoa terá para se aposentar, é isso? Isso, a gente faz os cálculos e verifica se a pessoa tem direito, se não tiver, indica, né, os caminhos, o planejamento previdenciário para que ela, no final lá da carreira profissional dela, ela tenha tranquilidade e não seja surpreendida por alguma coisa. Olha a pergunta do Joaquim Armando Ribeiro, ele é de São Vicente do Itaré. Ele cita aqui um tio, né, um tio meu, trabalhou durante muitos anos numa grande multinacional e tinha um salário muito bom. Fez, inclusive, no final de carreira, quase 43 mil reais de salário. E ele se aposentou, né, ou melhor, vai se aposentar agora, desde o final do ano passado, ele entrou com uma solicitação de aposentadoria, como diz aqui o Joaquim. Porém, é verdade que ele não terá aposentadoria nem próxima desse salário que percebeu no final da sua carreira profissional em julho do ano passado? O teto da Previdência esse ano é R$ 8.157,41. Ô, Joaquim, nenhum cidadão ou cidadã brasileiro normal vai receber acima desse teto. O que ele pode ter feito, você não citou na sua mensagem, Joaquim, se ele fez uma previdência privada ou investiu em empresa onde eles tinha previdência complementar. Perfeito. E aí ele pode ser que, dependendo dos créditos que ele destinou a essa previdência, ele possa receber algo próximo ou até igual, né? A complementação que ele fez lá. Mas ele depende muito. Mas se ele só dependeu, acho que não, mas nesse caso, se ele fez contribuições apenas para a Previdência Social Pública, normalmente ele vai receber R$ 8.157,41. Normalmente quem faz um salário desse, diz uma multinacional, ele até aqui ele cita, está complementando aqui, está dizendo agora aqui, o que eu sei que é existente dentro do trabalho dele nessa empresa, uma empresa com origem alemã, era um seguro internacional que prevaleceria para a esposa e para filhos caso de morte.
mas não tenho informações de algo Essa é outra modalidade. é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Muitas empresas de grande porte, né, elas têm a previdência complementar. Sim. Então, a pessoa faz aportes durante o tempo, ela contribui também mensalmente por um valor, porque lá é possível calcular quanto que você quer receber da previdência, não é igual à previdência social. Sim. Então, de acordo com os aportes que você faz, de acordo com a sua contribuição mensal, você faz um planejamento. Mas aí ele menciona apenas seguro. Seguro não tem nada a ver com isso. A Matilde Lemos, para encerrar aqui, foi boa, viu, Matilde? Você que está falando do bairro de Jabaquara, em Santos, viu, Virginia? Ela falou assim, brasileiro, profissão, esperança e sofrimento. Você sabe que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de apostas em loterias? Porque o brasileiro não tem mais esperança e expectativa de aposentar com um salário decente e digno, porque falta vergonha na cara dos nossos governantes. Está aí a explicação, porque todos os brasileiros jogam nas loterias. Está aí, você tem razão. Não tinha nem parado para pensar nisso, mas passa a ser verdade. A pessoa foca a sua expectativa não só no trabalho, mas quem sabe Deus ajudar aí, a sorte bater na porta e conquistar um prêmio que seria, e muitas vezes, como você está falando aqui, Solange, não é nem para ela mesma, para ajudar toda a família. Pois é, mas se a pessoa vem pegar o volantezinho lá volante é a palavra, né? Boa. Da Mega Sena. Exato, volante. Vai olhar para trás lá, se você jogar 6 dezenas, a sua chance de ganhar é 1 para 50 milhões. Então, mas vai que... Um cassino, um cassino dos Estados Unidos, nós temos aqui, ele tem uma taxa de 10%. Então você vê que quase 10%. Olha. É mais fácil você ganhar lá naquela máquina lá do jackpot lá, que sai as moedinhas, do que acertar na Mega Sena com 6 dezenas. Eu não vou falar o santo, mas vou falar o milagre. A senhora é assertiva, porque hoje mesmo já vi 2 volantes aqui de loteria. Joga, né? A expectativa o que a senhora colocou é bem realidade mesmo. Eu não jogo porque eu sou esquecido. Eu e a Virginia aqui. Dizem que até eu tenho sorte já em rifa, uma porcaria, né? Mas assim, jogar para ganhar bem assim uma quantidade de dinheiro, nunca tentei. Doutor Emílio, um abraço sobre... Olha, mas isso aí. Virginia, a gente vai ter que mandar boleto para o doutor Emílio. Está fazendo propaganda da Caixa Econômica Federal aqui, do jogos. Mas é a realidade. E vem novidade, hein? A Caixa virá com novos jogos, inclusive, acho que já voltou a raspadinha lá. Tem tantos jogos que é possível até imaginar. Não, tem gente que uma vez eu li um artigo que diz assim, vou passear na casa lotérica, que fico lá mais de uma hora e pouco. E hoje tem a facilidade da internet, você pode jogar pela Caixa Federal. É a única coisa que tem se eu não me engano, R$30 é o mínimo que você tem que gastar. Para jogar online. Para jogar online. E aí você aposta no que você quiser. Cassino. Para fazer até as teimosinhas. Cassino Brasil. Cassino. Aí, depois dessa, só me resta então não dizer. dá para reclamar da casa de apostas, porque tem a Caixa Econômica Federal que é E tem gente que torce para a volta dos cassinos mesmo, fisicamente no Brasil. Eu sou a favor, vai gerar emprego. Sim, gerar emprego, desde que pague impostos e gere empregos, é como qualquer outra loteria. O futebol é uma loteria. Doutor Emílio, obrigado, ótima terça-feira. Boa semana, né? Estamos iniciando uma semana, literalmente a semana produtiva do mês de maio. Começamos o mês de maio, mas já estamos no dia 6, né? O pessoal cobrando aqui, o Luiz Antônio perguntou quando é o próximo feriado, Eduardo. Tem tanto problema, eu quero agora feriado. Próximo feriado, olha só. Ô Luiz, espera que a Virginia entende feriado. Virginia, olha o calendário da Emi Muniz do teu lado, o próximo feriado quando é? 19 de junho, quinta-feira. Luiz, dá tempo para você jogar um monte de loteria. Vai dar uma emenda de novo? Vai, quinta e sexta, quinta. Bom, Luiz Antônio, até lá segue o caminho aqui, a orientação do doutor Emílio. Joga na loteria e quem sabe Deus vai ajudar você, porque até lá tem muito chão de feriado. Vou fazer propaganda. Aí, olha lá. Dá até para ver quais os números aí. E joga tudo quanto é número. Se der certo, vai jogando. Viu? Eu, doutor Emília e a Virginia, torcemos muito por você. Se você nos der 1% do que você ganhou, uma grande coisa, a gente vai ficar muito feliz. Né, doutor Emília? Ótima terça-feira. Tchau. Vamos embora, Virginia? Vamos embora. Rádio tchau. Deus, 24 horas no ar, música, informação, prestação de serviço. Ficou tudo novo, hein? E vem uma reestilização que a gente vai fazer aqui no estúdio para você também. Tchau. Ótimo dia. Luiz, um abraço. Você fez aquele gesto de positivo para você também. Tchau.